Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa primeira aula do treinamento, tá? Tá todo mundo me ouvindo? Vocês podem falar comigo pelo chat, tá? Todo mundo me escutando bem? Então, beleza, galera. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Peço desculpa pela minha voz, que eu tô um pouquinho gripada, tá? Mas vamos lá. Vou abrir aqui o slide para vocês, tá? Gente, o tema da nossa aula hoje é a primeira aula, né, de introdução do treinamento, os primeiros passos e a visão geral do Supercat, tá? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? É uma grande satisfação receber vocês aqui hoje, tá? Nessa primeira aula do treinamento da Supercat. Hoje a gente vai iniciar a jornada de aprendizado que foi organizada, né, para apresentar a plataforma de uma forma simples, clara e gradual, tá? Antes da gente aprender como utilizar qualquer recurso, é importante a gente conhecer a empresa, entender a proposta e compreender o porquê que ela foi desenvolvida, né? Quando a gente entende a ideia por trás de uma plataforma, fica muito mais fácil de compreender as suas funcionalidades. Então, durante essa primeira aula, o nosso objetivo vai ser construir essa base, tá, galera? Vamos conhecer a Supercart, vamos entender seus diferenciais, conhecer a missão, seus valores e a visão de futuro da empresa, tá? Também vamos aprender como realizar um cadastro correto e quais são os primeiros passos recomendados após criar a conta, tá bom? Então vamos lá. No final dessa aula, gente, você vai ser capaz de entender o que é a Supercart, né? E qual que é a proposta, conhecer a missão, os valores, a visão de futuro, entender o diferencial da Supercart, né? Em relação aos outros marketplaces. Vai aprender a realizar o cadastro corretamente, configurar sua conta, identificar os principais áreas do aplicativo e dar os primeiros passos na plataforma, tá, galera? Então, vamos lá. Eu vou só fazer um ajuste aqui, gente. Só um momentinho, tá bom? Que eu vou só ajustar aqui o meu microfone. Só um momento, por favor. Pronto, galera, vamos lá. Desculpem, tá? É que tava a configuração errada aqui do meu microfone. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho melhor a Supercard, tá, galera? Só um minutinho, gente, deu uma pequena travada. Só um momento. Agora vai. Bom, então vamos lá, né? Conhecendo a Supercard, tá, gente? Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem dar uma olhada, né? Bom, gente, agora a gente vai responder a pergunta mais importante, tá, dessa primeira aula, que é, né, o que é a Supercard?
Antes da gente utilizar qualquer plataforma, gente, é fundamental a gente entender qual que é a sua proposta, tá? Isso vai ajudar a gente a entender por que determinadas funcionalidades existem e como elas fazem parte da experiência do usuário, né? Como o próprio slide apresenta, a Supercart ela se define como uma plataforma de comércio eletrônico, tá? Que procura oferecer uma experiência diferente das encontradas em muitas lojas virtuais que a gente já conhece, né? Enquanto o marketplace convencional, o usuário normalmente entra, escolhe o produto, realiza a compra e pronto, encerrou a sua participação ali, né? Já a proposta apresentada pela Supercart é criar um ambiente onde o usuário participe de maneira mais ativa dentro do ecossistema, tá? Então, assim, essa participação ela pode ocorrer por meio das atividades disponíveis na plataforma, das compras em grupos, da interação com outros usuários e de outras funcionalidades que a gente vai conhecer nas próximas aulas, tá? Gente, nesse primeiro momento a gente não precisa entender todos esses recursos detalhadamente, tá? O mais importante é compreender que a empresa apresenta um modelo baseado na participação e na colaboração entre os usuários, tá? Essa ideia é o ponto de partida para todo o resto do treinamento, tá, gente? Conhecendo a linha do tempo da Supercard, tá? A gente vai falar um pouquinho agora. Depois da gente entender um pouquinho da proposta, né, da plataforma, a gente vai conhecer um pouco da trajetória, tá, gente? Essa é uma linha do tempo, resumindo um pouco como que a Supercart foi evoluindo, né? A Supercart ela foi criada no dia 23 de abril de 2026, com a proposta de desenvolver uma plataforma voltada para um modelo mais participativo, né, do comércio eletrônico. E em seguida, ela iniciou a sua entrada no mercado buscando formar uma comunidade de usuários e parceiros, tá? Ampliando gradualmente as suas operações. Então, a próxima etapa é fortalecer o ecossistema por meio da expansão das funcionalidades, do desenvolvimento tecnológico e do crescimento das parcerias, tá? E, por fim, a empresa apresenta uma visão de futuro voltada para a inovação contínua e para a expansão global, tá, gente? E mais do que decorar datas, galera, o objetivo desse slide é só vocês entenderem que toda empresa ela possui uma trajetória, né? Um planejamento e metas para o futuro. E esses elementos ajudam a entender a direção que a plataforma deseja seguir, né? Os desafios do comércio eletrônico tradicional, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Antes da gente entender a solução, né, que a Supercart desenvolveu, a gente precisa entender qual o problema a está procurando resolver, né? O comércio eletrônico trouxe inúmeras facilidades para os consumidores e para as empresas, né? Hoje a gente pode comprar praticamente qualquer coisa utilizando apenas o celular ou o computador. Só que ao longo do tempo foram surgindo novos desafios, né? Então, conquistar novos clientes passou a exigir um investimento cada vez maior em publicidade. A concorrência entre as plataformas aumentou significativamente, né? E os custos de aquisição dos clientes também cresceram. Então, parte desses custos acaba impactando toda a cadeia do comércio eletrônico, tá, gente? Então, foi justamente diante desse cenário que surgiu a ideia de desenvolver um modelo baseado em maior participação do usuário e um ecossistema mais colaborativo, tá? Essa explicação ajuda a gente a entender o porquê a empresa acredita que existe espaço para novos modelos dentro do comércio eletrônico, tá? E, enfim, a solução da Supercart, né? Depois a gente conheceu os desafios, né? A gente chegou à proposta da Supercart. A ideia, gente, é construir um ecossistema onde os usuários, parceiros e lojistas possam crescer juntos por meio de uma participação mais ativa, tá? Aqui a gente, no slide, tem os 3 pilares, tá, gente? Que resumem essa proposta, tá? O primeiro é a ideia de que o comportamento do usuário gera valor para o ecossistema, tá? O segundo é o conceito de um ecossistema colaborativo, no qual diferentes participantes fazem parte do desenvolvimento da plataforma. O terceiro pilar é a inovação contínua, representando o compromisso da empresa
em buscar novas soluções e investir em tecnologia, né? Independentemente das funcionalidades específicas que a gente vai ver nas próximas aulas, é importante a gente entender que esses três pilares representam a forma como a Supercart descreve a sua proposta de valor, tá? Então, guardem esses conceitos, porque eles vão aparecer novamente em alguns momentos do treinamento, tá? E vão ajudar a explicar a lógica apresentada pela Supercart para o desenvolvimento da plataforma, tá, gente? Aqui eu fiz um slide para vocês visualizarem, né, a diferença, né, do marketplace tradicional e e da Supercart, né? Então vocês podem dar uma olhadinha que no marketplace tradicional a gente vai comprar os produtos, a gente tem uma relação que é só entre o vendedor e o comprador. O crescimento ele é baseado na publicidade, né? Quanto mais você investe em publicidade, mais você cresce. A participação é limitada, né? Depois que você efetua a compra. E o modelo esse é o modelo tradicional do e-commerce, né, gente? E agora a gente tem a Supercart. A Supercart trabalha com um ecossistema colaborativo, tá? Com a participação ativa dos usuários, um crescimento conjunto, onde todo mundo cresce, né? Inovação e tecnologia e a comunidade em si fortalecendo a plataforma, tá, gente? Então, essa aqui é a ideia, tá bom? Aqui eu vou deixar o slide paradinho para vocês darem uma olhada com calma, tá? Vou beber uma aguinha. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da missão da Supercart, né, gente? A missão, ela representa a razão de existir de uma organização, né, gente? Ela responde à pergunta: por que essa empresa foi criada? Então, a missão da Supercart é construir um ambiente onde os consumidores, parceiros e lojistas possam participar do ecossistema baseado em colaboração, transparência e crescimento conjunto, tá, gente? Então, mais do que oferecer uma plataforma de comércio eletrônico, a Supercart busca uma experiência que valoriza a participação das pessoas e incentive as relações mais sustentáveis entre todos os envolvidos, tá? É importante entender que a missão funciona como um guia para todas as decisões da empresa, tá, gente? Então, sempre que um novo recurso é desenvolvido ou uma nova estratégia é adotada, ela deve estar alinhada com esse propósito, tá? Então, durante todo o treinamento, a gente vai ver como essa missão se conecta com as funcionalidades da plataforma e a experiência que ela procura oferecer aos usuários, tá? Então, nesse momento, o mais importante, gente, é guardar essa ideia, tá? A empresa O objetivo da empresa vai além da venda de produtos, né? A gente busca construir um ecossistema colaborativo, tá? Então, assim, gente, a gente conhecendo a missão da empresa, fica mais fácil entender quais os princípios que orientam as decisões, né? E é exatamente isso que a gente vai ver no próximo slide, tá, gente? Os valores da empresa. Os valores, ele representa o princípio, né? Os princípios que orientam a forma como uma empresa atua no dia a dia. Então, enquanto a missão explica por que a empresa existe, os valores mostram como ela pretende alcançar os seus objetivos. Então, a Supercart ela destaca princípios como a centralidade no ser humano, a transparência, o benefício mútuo e a visão a longo prazo, tá, gente? Então, quando a empresa fala em centralidade no ser humano, ela demonstra a intenção de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento da plataforma, tá? A transparência e o benefício mútuo reforçam a ideia de construir um ambiente em que todo mundo possa compreender o funcionamento da plataforma e fazer parte do ecossistema colaborativo. E já a visão de longo prazo indica que a empresa afirma priorizar um crescimento sustentável, buscando desenvolver continuadamente seus serviços e sua comunidade, né? Então, esses valores ajudam a compreender a filosofia apresentada pela Supercart, tá, gente? E vão servir de referência para a gente entender os próximos assuntos do treinamento, tá bom?
A nossa visão de futuro, tá, gente? Além da missão e dos valores, toda empresa costuma definir, né, uma visão de futuro. A visão representa onde a organização deseja chegar nos próximos anos e qual impacto pretende gerar, né? Então, o objetivo da Supercart é contribuir para uma transformação no comércio eletrônico, tá? Buscando um modelo que vai incentivar a maior participação dos usuários dentro do ecossistema. Então, a Supercart acredita que o comércio eletrônico pode continuar evoluindo por meio da inovação, da transparência e da colaboração, né, gente? Então, independentemente das funcionalidades específicas da plataforma, esse slide mostra como a empresa apresenta a sua direção estratégica para o futuro, tá? Então, mais do que conhecer essa visão, é importante saber que ela serve como referência, tá, gente? Para o desenvolvimento das próximas etapas da plataforma e para os recursos que a gente vai conhecer nas próximas aulas, tá? Então, entendendo a visão do futuro da empresa, a gente consegue entender melhor por que determinadas funcionalidades existem e como elas se conectam, né, gente? Então, agora que a gente conheceu, né, a empresa, a missão, os valores e a visão de futuro, chegou a hora da gente entender um pouquinho como a parte do cadastro, tá, gente? Como a gente começa na plataforma. Como funciona de forma simples, gente? É simples assim, ó. Vocês podem olhar esse slide e é esse processo, tá? Primeiro você vai fazer seu cadastro, depois você vai configurar a sua senha de fundos, tá? Isso é bem importante, tá bom, gente? Eu sempre recomendo, assim que você fazer o cadastro, você já configurar a senha de fundos, tá bom? Que é bem importante. Depois você vai conhecer a plataforma, né? Vai navegar ali para entender os menus, vai participar do ecossistema e evoluir. A evolução vai vir com as próximas aulas, né? Que cada aula foi planejada para explicar uma parte específica, tá, gente? Então vamos por partes, tá bom? Então, o cadastro. Depois, o primeiro passo, né, gente, para utilizar qualquer plataforma é realizar o cadastro corretamente, tá, gente? Então, pode parecer simples esse processo, mas ele merece atenção, tá bom, gente? Porque todas as informações cadastradas elas vão ser utilizadas para identificar a sua conta e permitir o acesso à funcionalidade da plataforma. Então, durante o cadastro é importante você preencher todos os campos solicitados, tá? Com muita atenção e conferir as informações antes de finalizar, tá? Um cadastro realizado corretamente reduz a possibilidade de erros futuros, tá, gente? E facilita a utilização da plataforma, né? E, além disso, seguir corretamente as orientações apresentadas durante o processo do cadastro contribui para uma experiência mais segura desde o primeiro acesso, tá? Nas próximas aulas, a gente vai utilizar essa conta para conhecer as funcionalidades da plataforma. Por isso, então, vale a pena você dedicar alguns minutinhos para garantir que tudo foi preenchido corretamente, tá bom? E por que é importante o cadastro correto, gente? Às vezes pode parecer apenas um detalhe, né? Mas um cadastro realizado corretamente faz toda a diferença na utilização da plataforma. As informações que são fornecidas, né, no momento do registro, elas identificam a sua conta, né? E ela serve como referência para diversas operações realizadas posteriormente. Então, por isso é importante revisar cada dado antes de concluir o processo, tá, gente? Além de evitar problemas relacionados ao acesso, um cadastro correto ele vai contribuir para conferir todos os dados antes de finalizar o cadastro e guardar as informações de acesso em um local seguro, tá bom?
Então, esses cuidados são simples, né, gente? Mas ajuda a gente a manter uma conta segura, tá bom? E aí, agora vem a parte das senhas de fundos, tá? Depois que você concluiu o cadastro, gente, existe uma etapa que é bem importante, tá? E ela não deve ser ignorada de forma alguma, tá? É a configuração da senha de fundos, tá bom, gente? Esse é um dos primeiros procedimentos recomendados pela plataforma logo após a criação da conta. Então, depois que você fez o cadastro, deu tudo certo, você já vai configurar as suas senhas de fundos, tá bom? Não deixa para depois, tá bom, gente? Porque às vezes acaba esquecendo, né? E a senha de fundos, ela funciona como uma camada adicional de segurança. Ela é diferente da senha utilizada para fazer login na plataforma, tá? Então, a senha de fundos ela vai ser solicitada sempre que for necessário para confirmar determinadas operações relacionadas à movimentação da conta, tá bom? Então, por isso é importante criar uma senha segura, tá? Fácil de lembrar, mas difícil para outras pessoas descobrirem, tá, gente? E também é recomendável não compartilhar essa senha com ninguém. E se for guardar, anotar, guarda um local seguro, tá bom? Onde ninguém tem acesso. Para caso você precise consultar ela mais para frente, tá bom? Então, assim, gente, a senha de fundos é um passo importantíssimo, tá bom? Que tem que ser feito logo após o cadastro, tá bom, galera? Eu vou parar aqui rapidinho para eu falar com vocês aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Galera, todo mundo me ouvindo? Minha internet caiu, gente, perdoe. Aqui tá uma ventania, então tá dando uma instabilidade na internet. Agora tá todo mundo me ouvindo? Então tá, se a gente não tem dúvidas, podemos prosseguir, né, gente? Hoje, gente, só para avisar, a aula ela tem duração de 1 hora, mas geralmente a primeira aula ela dura um pouquinho menos, tá? Porque o conteúdo é mais rápido, assim, né? As próximas aulas elas tendem a durar 1 horinha certinho, tá? Às vezes até passa um pouquinho, mas é porque as próximas aulas elas são bem mais detalhadas, né? Então, é isso, gente. Sobre a senha de fundos, ficou claro, né? Configurar logo após vocês fazerem o cadastro, tá? Sem deixar para depois, para não esquecer, tá bom, gente? Então, vamos lá. Para que serve a senha de fundos? Como eu falei agora há pouco, né? A senha de fundo, gente, ela é uma camada extra de proteção, tá bom? É, Não é a mesma senha de login, tá bom? A senha de fundos, ela tem que ser uma senha diferente, tá? Porque é com ela, gente, que você vai realizar determinadas funcionalidades da plataforma. Ela serve para saque, ela serve para depósito, entendeu? Das coisas mais importantes ligadas ao financeiro é pedida a senha de fundos. Então, não esqueçam, tá bom, de cadastrar assim que vocês fizerem o cadastro, tá, gente? Então, gente, pronto, né? A conta foi criada, a senha de fundos feita. Então, agora você vai começar a dar os primeiros passos dentro da plataforma, tá? Então, muitas pessoas podem estar perguntando, tá, e agora? Eu fiz o cadastro, por onde que eu começo? Gente, a resposta é simples, tá? O primeiro passo é conhecer a plataforma com calma, tá? Não é preciso utilizar todas as funções logo no primeiro dia, tá? Na primeira vez que você entrar. É... Muito pelo contrário, tá, gente? O ideal é você navegar pelos menus, identificar onde ficam as principais áreas e se familiarizar com o ambiente, tá? Procure observar a tela inicial, o menu inferior, a área do perfil e os principais recursos disponíveis, tá bom, gente? Lembrem-se que aprender uma plataforma, a utilizar uma plataforma, é um processo gradual, tá? Então, quanto melhor você conhecer a estrutura da plataforma desde o início,
mais natural vai ser a utilização para usar as ferramentas posteriormente, tá bom? Quando você entrar no aplicativo, o que, que você vai observar primeiro, gente? Tem os menus aqui, né? A página inicial, perfil do usuário, área de compras, área de equipe, as configurações, tá? Então, explorem, tá bom, gente? Não tenham medo de explorar, vai clicando, vai lendo, tá? O que tem ali naquela página, para que serve aquela aquele clicar ali, o que vai acontecer, para onde eu vou, para onde que vai me levar esse botão, tá? Então façam isso, tá, gente? Explorem a plataforma com calma. E não tenham medo de explorar, tá bom, gente? Navega mesmo, leiam todas as informações, conheçam as áreas, tá? Para vocês ficarem familiarizados, tá, gente? Porque na hora que vocês forem usar de fato, vocês já vão saber onde estão as coisas, entendeu? Vai ficar mais fácil para vocês utilizarem, tá bom, gente? Então, não tenham medo de explorar, ok? Aqui, gente, são as perguntas frequentes que a gente mais recebe, né? Nas primeiras aulas. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? O cadastro na Supercard é gratuito, gente? Sim, é gratuito. É só você seguir as orientações da plataforma e preencher corretamente as informações do cadastro, tá bom? Segunda pergunta: precisa configurar a senha de fundos? Sim, nós recomendamos que ela seja criada logo após o cadastro para aumentar a segurança da conta, tá? Posso alterar minhas informações depois? É a terceira pergunta. Gente, alguns dados sim podem ser atualizados, tá bom? Conforme as regras da plataforma. Então, se você precisar alterar alguma coisa, você vai ver lá na área tal que é permitido alterar, tá? Pergunta número 4. Preciso conhecer todas as funções agora? Não, é aquilo que eu acabei de falar, né, gente? O objetivo dessa aula é apresentar a empresa e ajudar vocês a destravar, né? A perder o medo de fuçar, de entender a plataforma, tá bom? E a pergunta número 5, o que a gente vai aprender na próxima aula? Gente, na aula 2, você vai conhecer mais detalhes, tá? Sobre as principais funcionalidades da plataforma e vai entender como navegar como em cada área do aplicativo, tá bom, gente? E agora, eu vou fazer um quiz com vocês, tá? Eu vou perguntar e vocês vão me responder no chat, beleza? Que é só para a gente fazer o encerramento, só para ver se vocês pegaram é, essa primeira parte, né, do treinamento. Vamos lá, gente. Qual é o objetivo principal da primeira aula? A. Ensinar todas as funções da plataforma. Letra B. Apresentar à empresa suas propostas e os primeiros passos dentro da plataforma. Ou letra C. Explicar todas as formas de participação do ecossistema. A, B ou C, gente? Isso aí, letra B. Exatamente. O objetivo dessa aula é apresentar a plataforma, a empresa, né, as propostas e mostrar como dar os primeiros passos dentro da plataforma, tá? A segunda pergunta: o que deve ser feito logo após concluir o cadastro? Essa eu não vou dar nem opção, vou deixar vocês responderem. O que deve ser feito logo após concluir o cadastro, gente? Vocês podem digitar, tá? Isso aí, cadastrar a senha de fundos, não esqueçam, tá bom, gente? Que é bem importante já deixar a senha cadastrada, tá? Terceira pergunta.
Por que é importante preencher o cadastro corretamente? Letra A, para garantir maior segurança e evitar problemas futuros. Letra B, apenas para concluir o registro. Ou letra C, não faz diferença. Vou dar um tempinho para vocês responder. Exatamente, letra A, tá certinho, gente. Muito interessante, muito legal saber que vocês estão prestando atenção. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a lógica, né, da empresa, o porquê que ela foi criada, tá, gente? E assim, então vamos terminar para concluir a aula, tá bom? A gente vai. Opa! A gente vai fazer um resuminho, tá, gente, do que a gente viu hoje, tá? Hoje vocês aprenderam o que é a Supercart, qual é a proposta da empresa. Vocês conheceram a missão, os valores, a visão de futuro da empresa. Vocês entenderam o diferencial da plataforma em relação aos outros marketplaces, né? Vocês entenderam a importância de realizar um cadastro correto e de configurar a senha de fundos e como conhecer a estrutura do aplicativo, né, gente? E navegar com mais segurança, claro. Então, é, Então hoje, gente, foi esse o primeiro passo. Eu quero mostrar para vocês que agora a gente está tendo uma campanha de incentivo. Então vou mostrar aqui para vocês darem uma olhada, tá, gente? A campanha de incentivo ao uso do USDT, tá bom? A gente vai ter uma aula destinada a falar sobre a parte financeira, mas quem está pensando em recarregar já a campanha para fazer a recarga em USDT, tá, gente? A campanha vai do dia. Começou no dia 10 e vai até dia 23 de agosto, tá? Então, qualquer pessoa que fizer a primeira recarga em USDT vai ganhar 2% de cashback em pontos verdes flexíveis, tá? E também tem o benefício relacionado à equipe, que quando você ajuda um subordinado a realizar uma recarga em USDT, você ganha 3% de recompensa em pontos sobre o valor recarregado pelo subordinado, tá bom, gente? Nas próximas aulas eu vou explicar com mais calma, tá? Mas vale o incentivo, tá bom, gente? Se vocês quiserem aproveitar e recarregar com o USDT, tá bom? Agora é a hora. E agora, gente, vamos para o encerramento, tá? Parabéns a todos, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Hoje a gente concluiu nossa primeira aula, né, do treinamento. Hoje foi só para entender como que é a empresa, né? A missão, os valores. E na próxima aula a gente vai explorar mais as funcionalidades da Supercard, tá, gente? E entender como navegar por cada área do aplicativo de uma forma prática e eficiente, tá bom, gente? Por enquanto é isso, tá bom? Eu vou abrir o chat aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Ficou alguma dúvida, gente? Então tá ótimo, galera. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Espero vocês segunda-feira na próxima aula, na aula 2, tá? Não faltem, estejam presentes, que vai valer muito a pena, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Um ótimo final de semana a todos, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus.